Agradecer primeiro ao professor Maurício pelo convite, também o Murilo aqui do LTEC que veio acompanhar também, e a presença de todos. O professor Maurício me chamou para compartilhar com vocês basicamente a experiência que a gente teve executando a prova de carga bidirecional lá em Brasília. Então, a prova de carga bidirecional, apesar de ser um método que, na verdade, ele foi inventado aí lá nos anos 80, mais ou menos, então tem 50 anos de uso, ele ainda não foi tão difundido no Brasil. Então, assim, a gente faz em algumas regiões, não são, assim, não chega nem perto do uso da prova de carga convencional. Então, basicamente, assim, só pincelando mesmo, a prova de carga estática, como a grande maioria aqui já deve conhecer, é basicamente o teste para a gente ver qual que é a capacidade de carga efetiva dessa estaca, se ela cumpre realmente o que o projeto tinha estimado. Então, a norma da prova de carga é a 16903 e a norma de fundações hoje ela exige, né, que a gente faça a prova de carga em pelo menos 1% das estacas da obra. E a própria norma de fundações, a 6122, hoje ela também autoriza a utilização do método bidirecional, desde que acordado com a obra e com o projetista. Então, é essencial que o projetista conheça o método também, saiba analisar esse método bidirecional, para a gente poder aplicar ele numa obra, porque ele não tem uma norma específica de execução brasileira, apesar da gente ter nos Estados Unidos. Então, bem, prova de carga convencional é aquilo, esse é o método mais arcaico que a gente tem, né? Basicamente, se a gente precisa aplicar uma carga para baixo, para essa carga ir para baixo, a gente precisa ter uma reação. Então, a gente precisa que esse peso que vai estar indo para cima, ele seja reagido por uma estrutura. Então, a forma mais antiga de se fazer seria basicamente botando peso. Então, se a gente precisa aplicar 100 toneladas com o macaco para baixo, a gente bota ali 200 toneladas numa plataforma e aí a gente vai conseguir empurrar essa estaca. Depois disso, esse é o método mais utilizado hoje, né? Então, a gente coloca uma viga de reação, essa viga de reação presa em estacas. E o problema, digamos, desse método, assim, é que ele é um método que ele ocupa espaço na obra, basicamente. Então, para a gente utilizar, a gente precisa montar 4 estacas de reação, a gente precisa colocar toda essa estrutura, mobilizar caminhão Munk para dentro da obra. E isso, por vezes, em canteiros apertados ou obras que a gente tem estacas muito profundas ali, com 20 metros ou mais, isso começa a ficar muito custoso e muito trabalhoso, oneroso para a obra. No método bidirecional, a gente, ao invés de aplicar essa carga por cima da estaca, então, ao invés de a gente colocar um macaco ali em cima e pressionar para baixo, a gente instala um macaco, que seria uma célula expansiva, dentro da estaca. Então, qual que é o princípio? É exatamente o mesmo da convencional, só que a gente vai empurrar a ponta e o próprio fuste é que vai ser a reação. É ele que vai segurar essa célula lá embaixo. Então, ao fazer isso, a gente vai ter uma força para cima e outra para baixo. A gente vai testar o fuste e a ponta separadamente. Vantagem, cara, é principalmente espaço. Então, enquanto ali no slide anterior, né? A gente tem que mobilizar todo esse aparato, que é grande, é pesado. Na prova de carga bidirecional, no final que fica em cima é só essa barraquinha. A gente senta, aplica a carga com a bomba e faz as leituras dos reloginhos, medindo o deslocamento da ponta e do fuste da estaca. Bem, o conceito, como eu expliquei, né? Então, essa instalação da célula dentro da própria estaca e as vantagens do método, né? Então, principalmente assim no que a gente fez em Brasília, o pessoal mais assim gostou do método realmente, mais elogiou a gente, foi na questão da preparação. Então, a gente faz toda a preparação juntamente com a execução da estaca. Então, durante a concretagem da estaca, a gente coloca o macaco, então não tem nenhum tipo de execução fora da própria dinâmica da obra. A própria estaca que está sendo executada ali, que vai ser testada, a gente já faz a aplicação do macaco.
A capacidade de carga também, isso é importante. No método bidirecional, a capacidade de carga fica praticamente quase que limitada, porque dependendo da carga da estaca, basta a gente colocar mais células de carga. Então, para provas de carga, por exemplo, de 1.000, 2.000 toneladas, é possível fazer pelo método bidirecional, basta a gente colocar mais células de carga dentro da própria estaca. E outro ponto muito importante é a segurança. Porque como o macaco, a aplicação de carga, na verdade, está acontecendo toda debaixo da terra, e esse tipo de situação não acontece. Então, a gente não tem ruptura das vigas ou da plataforma. Então, a chance de acidência, ela basicamente fica muito menor. Então, aqui, basicamente, né, a gente executando o ensaio sem nenhum tipo de risco ali. Essa aqui é a montagem, a célula de carga. Aqui lá em Brasília, a gente pega as células da Arcos, a Arcos que desenvolveu essa célula há muitos anos. Então, eles mandam para a gente lá em Brasília, para a gente fazer a instalação e depois o ensaio. Esse aqui é só para a gente ilustrar, é a instalação da célula na estaca, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Essa tubulação toda, são 3 tubos, né, basicamente. 2 onde a gente vai colocar a varetinha que vai medir os deslocamentos lá embaixo, e o tubo do meio, ele vai ser por onde a gente vai receber a água para pressurizar o macaco. O macaco é o amarelo. Então, basicamente, isso é uma estaca que foi executada na obra, a estaca de ensaio, acabou de ser concretada. No que ela concretou, a gente levanta isso com a própria hélice, a célula, e agora a gente faz o mergulho dela na estaca. Aí, só para trazer de exemplo, esse aqui foi a obra que a gente fez mais recente, lá em Brasília, foi da Vila Bianco. Lá a gente fez 6 provas de carga nesse método. E aí, bem, a primeira etapa, né, do método, a gente tem que pensar mais antes de fazer a execução, que essa é a parte primordial. A gente precisa estudar o relatório de sondagem para determinar onde a gente vai parar, qual a profundidade que a gente para essa célula. Então, a gente estuda a sondagem, determina essa profundidade para garantir que, quando a gente aplicar carga, o fuste não vai embora. Ele não vai saltar para fora antes da hora. A gente tem que conseguir equilibrar que a reação do fuste sustente a carga prevista de ruptura do projeto. Determinando qual a profundidade, a gente passa aí sim para executar. Aqui é o projeto, no caso, né, o projetinho que a Arcos já manda para a gente, até eles executam esse projetinho, mandam para a gente instalar a célula dessa forma. Aí, nesse caso aí, a gente tinha uma estaca aí de, se eu não me engano, era mais de 20 metros ali, a gente tem 15 metros de fuste. Então, a gente precisou de 15 metros de fuste para instalar essa célula. Essa aqui é a célula já instalada, né? Ali, ficou só com as tubulações para fora. E aqui durante a execução do ensaio. Então, o ensaio em si, cara, essa é a parte assim que o pessoal da obra mais gosta. Não precisou de caminhão mulk, não precisou de viga, o espaço... Essa era até uma obra espaçosa, mas assim, o que a gente ocupa de espaço durante a execução é mínimo. E aí, depois que a gente faz o teste, logicamente, quando a gente aplica a carga, a estaca ela rompe no meio, na verdade. Então, ela abre e, nisso, a gente tem que, depois do teste, preencher com uma calda de cimento. Então, a gente roda essa calda de cimento, coloca lá dentro e preenche de volta essa abertura. Aí, a Arcos até já fez estudos sobre provas de carga estáticas feitas na estaca depois do teste, e elas apresentaram excelente desempenho, até melhor do que o anterior. Então, isso já, assim, tranquilamente pode fazer na própria estaca que vai ser utilizada na obra posteriormente. Não precisa ser só uma estaca teste. E aí, por fim, os resultados, né? Como ficam os resultados? O método ele vai dar sempre gráficos separados. Então, a gente tem um gráfico de ponta e um gráfico de fuste. E aí, nessa situação, por exemplo, a gente tem até nessa prova de carga que a gente fez um deslocamento maior de ponta, que é uma das coisas que a prova de carga bidirecional ela vai conseguir entregar. Ela vai mobilizar essa ponta da estaca.
porque como a pressão, o macaco está lá embaixo, a carga que ele aplica ele vai direto realmente na ponta. Numa prova de carga convencional, para essa carga chegar na ponta, na verdade, ela tem que atravessar ali todo o comprimento da estaca e muitas vezes não vai mobilizar de fato a ponta, dependendo do comprimento. Então, nesse caso, a gente tem até deslocamento maior da ponta da estaca do que a gente teve no fuste. Então, era uma estaca que estava muito bem dimensionada, ela aguentava até cargas maiores do que a gente chegou aqui. A gente não chegou nem próximo da ruptura do fuste. Aí, esse é um gráfico que a gente entrega também, que é do atrito lateral pelo deslocamento da estaca. Então, à medida que a gente tem um deslocamento, a gente vai mobilizando o maior atrito lateral dela. Então, esse é o gráfico. E, bem, no exterior, né, como que aqui no Brasil, como eu disse, esse método ele é utilizado, mas em situações mais específicas, clientes estrangeiros que costumam pedir, porque lá no exterior, aí sim a gente tem um uso muito mais difundido, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente já chega ou CEL, que eles chamam lá, né, a prova de carga bidirecional, ela superou até o uso, a utilização da prova de carga convencional. E isso justamente porque lá a gente tem um avanço tecnológico, principalmente um avanço de estruturas cada vez maiores, cada vez mais complexas, e que exigem também métodos mais complexos, mais tecnológicos para testar. E aí, nas últimas décadas, então, a bidirecional tem sido amplamente utilizada lá. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou nesse nível, mas a gente não está fazendo tanta bidirecional, mas a gente, além de utilizar ela, a gente vem também incrementando lá no LTEC o uso da prova de carga convencional, pelo menos com a utilização de LVDT, para a gente ter deslocamentos mais precisos e contínuos e gerar mais confiança na execução da prova de carga. Os dois métodos, um não anula o outro, tá, gente? Normalmente a bidirecional é justamente para complementar, assim, para a gente ter um uso em situações em que a prova de carga convencional vai ser muito pior de se utilizar, digamos, vai ser mais cara, mais custosa para a construtora. E é isso, basicamente essa é a experiência que eu tinha para passar. Agradeço o convite e fico à disposição para quaisquer dúvidas aí do pessoal. Obrigado.